minha gente, tudo bem? Fala, pessoal! Amanhecendo um dia lendo um livrozinho, como sempre é bom ler um livro, gente. Então, pegue um livro na sua casa que você mais gosta também. Vamos ler, vamos incentivar a leitura. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo! Sextou! Começando aquela aula de geografia, vamos agora também fazer o seguinte, ó. Retirando a máscara. Estamos num ambiente seguro, afastados. E é sempre um enorme prazer, alegria, satisfação estar aqui toda sexta-feira juntos com você, sétimo ano. Você que está aí também agora com o seu celularzinho, naquele aplicativo. Você já sabe qual é o aplicativo que eu vou falar, né? O Educa Recife, o celular Android. Olha o QR Code aparecendo ali ó, na sua tela para você posicionar a câmera e direcioná-lo para lojas de aplicativos e você baixar o Educa Recife para ainda encurtar esses laços entre a gente, entre você e os nossos queridíssimos professores aqui da nossa rede fantástica. Mas aí se você tem um celular iOS, como é que faz? Vamos mudar o QR Code que vai entrar ali agora para você também posicionar a sua câmera e baixar o Educa Recife. Está bombando, é todo mundo baixando o Educa Recife, eu já tenho o meu, eu espero que você também baixe o seu e vamos aí encurtar laços, tirar dúvidas. É uma maravilha, gente. E como de sempre, de costume, na aula de geografia, nós temos aí nossos queridíssimos professores para interagir conosco. E agora, ele. Quem? Professor, bom dia, querido professor, tudo bem com o senhor? Bom dia, gente, aqui o professor, ó, professor, fica de lado assim, Billy, de lado, Billy, ó, o professor, aqui, ó ele aqui, mas gente, só lembrando que é uma equipe grande aqui, tá do outro lado da câmera, você não sabe, tá lá Billy, tá lá Bia, meu irmão, os caras estão desde 5 horas da manhã. Ó, minha amiguinha aqui, deixa eu botar a mão aqui, bem aqui. Um pouquinho mais pro lado, professor, um pouquinho mais pro lado. Aqui. Aí, ó, minha amiguinha aqui, que tá aqui com a gente aqui, ó, desde cedo também. Professor, só uma dica, gente. Eu já tô com o aplicativo aqui, esperando a mensagem de vocês aqui, interagindo. Pergunta, o professor responde na hora. É igual o caldo de cana, na hora. Vamos embora, professor. Por isso que é muito importante você baixar o Educa Recife, mas também ainda continuamos com o nosso canal no YouTube, para você chegar lá, reassistir as nossas aulas e deixar um comentáriozinho, deixe seu like para impulsionar e a gente ainda atingir mais pessoas. E o tema da nossa queridíssima aula de hoje, olha lá, o processo de industrialização e a modernização do campo. Na aula anterior, a gente trabalhou aqui a questão do quê? Da urbanização. Agora vamos entrar na questão da industrialização. Vamos entender o processo de industrialização brasileira. Vamos lá devagarzinho. Agora, quando a gente fala em processo de industrialização, já nos remete ao quê? Às grandes revoluções industriais. Justamente, e o Brasil não foi em exceção, o Brasil não foi o bonitão fora da parte disso e também fez parte deste processo de revoluções industriais. Aí vocês têm que ficar ligados em todo aquele processo, né? A primeira, máquina a vapor. A segunda, energia elétrica, produção em massa, toda aquela questão, se lembra lá do filmezinho do Charlie Chaplin? Tempos modernos, questão de produtividade, aumento de produtividade, isso é a segunda revolução. A terceira, aí já vem aquele, é quase um palavrão, professor, aquele meio técnico, científico, informacional, ainda diminuindo mais laço entre as pessoas, a comunicação mais acelerada, as informações sendo transmitidas mais rapidamente, e aí a gente chega, passando por todo esse período de informações mais rápidas, aquela transição que nós ainda estamos aqui, que a gente chama de Revolução 4K, professor, que é justamente na transição que marca esse período, é o quê? A robótica. Não é isso, querido professor Alami? Diga. Professor, eu queria aproveitar, como isso é um termo que precisa muito estudo. Fecha aqui, Billy, aqui comigo aqui. Precisa muito estudo. Se o senhor me permitir, professor, eu queria convidar um professor, colega, que conhece muito sobre isso, para interagir com o senhor. O senhor me permite fazer esse convite? Permito-lhe. Vou lá fora buscar esse professor, para conversar com o senhor. Vou lá fora, professor. Peraí, viu? Enquanto o professor Alami busca esse nosso queridíssimo professor, nós vamos aqui continuando a nossa queridíssima aula. Então, como a gente sabe, né?
Passamos lá por um processo de revoluções industriais, o Brasil foi incluído nisso, mas aí o processo de industrialização brasileira, ela é um pouco tardio, vai ser um pouco mais lenta em comparações a países, por exemplo, da Europa, Estados Unidos. E aí a gente vai entender aqui na nossa queridíssima aula por que ocorre esse processo. Nunca se esquece, né? Passamos agora recentemente pelo que a gente comemorou o quê? Lá naquele dia 7, a proclamação, não foi? Proclamação da República, né? Então vocês já ficam ligados que o Brasil, ele era o quê? Colônia. Colônia de quem? Colônia de Portugal. E aí esse processo, esse fator histórico também vai contribuir muito nessa questão do processo industrial brasileiro ser um pouco tardio. Você vai entender isso aqui na nossa aula. Acompanha comigo na tela. Olha só o que é que o texto nos diz. Ó. É considerado tardio quando comparado a industrializações dos países capitalistas centrais. Ela teve início somente no início do século XIX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa, que é justamente aquele quadro que eu tinha falado para vocês. Nós temos o Brasil, nós vamos ter indústrias no Brasil, sim, mas o nosso processo de industrialização ele é um pouco mais lento comparado a esses países, principalmente europeus, Estados Unidos, que se industrializaram mais rapidamente que o nosso queridíssimo Brasil. Mas aí chega aqui uma perguntinha, ó. Por que a industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia? Por que será? Será que o próximo slide nos ajuda? Olha só, o fator histórico que eu tinha alertado a vocês. Agora vamos aproveitar o nosso queridíssimo convidado que já chegou aqui. Vamos dar bom dia. Eu tinha esquecido, né, gente? Vocês estão acostumados. Eu iniciar a aula com o quê? Ó? Estica a palma da mão, faz o gingado, passou aqui no rostinho lindo para vocês. E junto com o rostinho lindo, vamos receber quem? Olha só, o sorriso do camarada, pô. Esse sorriso é lindo demais, gente. Que pessoa incrível. Bom dia, queridíssimo professor. Olha só quem é. Bom dia, moçada. Olha só, hoje, né, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava na aula do 9º ano, né? Eu saí de casa tentando me arrumar um pouquinho, aí perguntaram por que você vai estar se arrumando tanto? Eu disse, é porque hoje eu vou dar aula com o rostinho. Aí eu precisava estar um pouquinho melhor. Não consegui, mas estou aqui com vocês, gente. É uma satisfação participar da aula, tá bom? Bom dia, professor. Então, professor, veja só, por que será que esse fator histórico, professor, será que o Brasil como colônia de Portugal interferiu nesse processo de industrialização lá no início da nossa história, professor? Olha só, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né, existia de fato uma proibição, né? Aliás, uma série de proibições, que o Brasil possuísse uma imprensa livre, que possuísse, né, uma liberdade econômica e, inclusive, nós temos, você mencionou aí o Alvará de 1785, que chama atenção para o fato que era proibido no Brasil a gente ter uma maquinaria, né, que pudesse produzir, né, enfim, particularmente naquele momento a Inglaterra estava desenvolvendo a indústria de tecido, a indústria têxtil, né, e daí em diante, mas o Brasil era proibido. Ou seja, as amarras coloniais impediam, né, um processo de desenvolvimento industrial no país. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto, né? Você falou um pouco depois sobre o processo de independência, a gente vai também tentar entender um pouco mais adiante quando o Brasil se torna independente, por que dessa dificuldade. Aí tem uma senhorazinha que justamente vem atrás daquilo que o professor falou lá, o Alvará de 1785, que vai ter essa impedição de indústrias se desenvolverem no nosso território. Aí quem foi que lançou esse alvará? Quem era que comandava Portugal na época? Ela, Maria I, a Piedosa, que vai justamente lançar esse alvará, que vai impedir essa, digamos assim, industrialização no Brasil. Não é que aqui não tem indústria, né? Vai impedir o avanço, o desenvolvimento aqui no nosso queridíssimo país. Vamos lá, acompanha na tela. Mas aí, quando o nosso país começa, né, a se desenvolver, um pouquinho mais na frente, né? O Brasil se torna independente, já não tem mais aquele laço tão firme com Portugal. Aí a gente começa assim a entrar nesse mundo industrial. A gente tem, né, queridíssimo professor, aquela questão, por que Portugal não queria que o Brasil começasse? Por que não queria que aquela colônia portuguesa começasse a se industrializar? Porque Portugal tinha uma relação muito forte, né, professor, com os ingleses, não era? E aí não queria que o Brasil começasse a partir
esse laço de comunicação com Portugal e começar a comercializar diretamente com a Inglaterra. Não foi isso, querido professor? O colonialismo como um todo, ele impedia, né, dificultava, né, o desenvolvimento econômico com a autonomia das suas colônias. O Brasil, enquanto um território dominado por Portugal, né, tinha toda essa dificuldade ao, né, só poder, né, realizar suas atividades de acordo com a legislação portuguesa e aquilo que do interesse da coroa. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: quando o Brasil se tornou independente, esse avanço da indústria não aconteceu também. E aí a gente pode pensar o seguinte: naquele período a Inglaterra estava bombando, né, a Revolução Industrial estava com tudo, e os ingleses eles vão ser muito influentes nos diferentes cantos do globo. No caso do Brasil, a Inglaterra apoiou a independência do Brasil, desde que também o Brasil mantivesse os mesmos privilégios econômicos que tinha com Portugal. E quando qualquer tentativa de desenvolvimento industrial no Brasil, no começo do século XIX, esbarrava numa concorrência de um mercado que estava bem mais desenvolvido, que era a Inglaterra. Então, isso prejudicou muito o desenvolvimento do Brasil, né, que realmente aconteceu de forma muito tardia, por conta da concorrência, por conta das amarras legais, né, que existiam naquele período. Pronto, gente, aí vocês agora não esquecem, né? Mas aí vão passando os anos, o Brasil se torna independente, aí chegamos o quê? No processo de industrialização no Brasil. Vamos ver como é que vai ocorrendo aqui no nosso país, né? Acompanha comigo aí na sua tela. Nós temos lá, ó, naquele período, a 1500, a 1608, a 1500, que data linda, maravilhosa, né? Nós temos lá a restrição, né, do processo industrial, a gente está falando, né, dessa dependência portuguesa, né? E aí, ó, entre 1808 a 1930, quando houve a implementação de algumas indústrias no Brasil, essas indústrias deveriam seguir ainda algumas regras, como o protecionismo econômico instaurado em 1828, ou seja, chegando aqui, começou a desenvolver indústrias no Brasil, aí vamos desenvolver o que é a questão do protecionismo econômico, justamente para que as indústrias aqui tenham vez à frente das indústrias que vêm de fora, aquele crescimento econômico interno no nosso país. Aí justamente chegamos aqui, ó, na questão da Lei Alves Branco, que foi criada, vê aí na sua tela a imagem do nosso queridíssimo, que foi criado lá em 1844, justamente com essa intenção de protecionismo econômico. Aí o que é que vai acontecer com esse protecionismo econômico? Nós vamos criar taxas acima de juros com produtos que vêm de fora. Por exemplo, vamos pegar assim um exemplo bem grosso, viu, professor? Só para os meninos entenderem muito bem a questão, né? Nós produzimos aqui feijão, aí vamos supor que vem o feijão de fora. Só que o feijão de fora vai ter uma taxazinha a mais, de tantos por cento, ao entrar aqui no nosso país. Ou seja, isso é uma tática de proteção econômica que ocorreu nesse período, justamente atrelada a essa lei Alves Brancos. Não é isso, queridíssimo professor Henrique? Pois é, o que acontece é que o Brasil se inseriu, né, enquanto país independente, praticando alguns acordos que Portugal havia, né, realizado antes, sobretudo com a Inglaterra. Então, a partir dessa lei, há um interesse de proteger algumas atividades econômicas, sobretudo pensando alguns produtos relacionados a esse início, né, de uma industrialização, o nascimento de uma industrialização. Porém, também é importante destacar que esses produtos eles estão muito mais relacionados com atividades econômicas que os ingleses estavam, principalmente os ingleses, estavam deixando de lado, né? A gente sabe, por exemplo, a indústria têxtil, que foi o primeiro experiência da indústria, né, ainda no final do século XVIII na Inglaterra, ela vai ser, né, a principal atividade do processo de desenvolvimento industrial no Brasil, a produção de tecidos, né, que vai bombar no finalzinho do século XIX e início do século XX. E esse protecionismo ele era importante porque outros países também praticavam, Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo. Aí a gente chega aqui, ó, as nossas queridíssimas primeiras indústrias, né? Olha aí na sua tela, por favor, né? Surge aqui com a questão da extração mineral, da produção de calçados, tecidos, alimentos, muito ligados àquele setor primário da economia. Aí a gente tem aí outro período, ó, de 1930 a 1955, né? Aí já vem novos investimentos, ó. A iniciativa privada já entra ajudando, né, em parceria com o governo para tentar alavancar esses setores econômicos. Vamos embora. Opa, peraí que o negócio travou aqui.
Passou agora. E aí também foram realizados avanços em outros setores, como setores de transportes, abertura de ferrovias, rodovias. Percebam que a gente já está relacionando com aquele primeiro processo de industrialização, né? E também nós temos aí o desenvolvimento do setor energético no Brasil. E, de lógica, vocês já estão vendo, como eu citei lá no início da aula, nós estamos falando das revoluções industriais. Beleza? Olha só, aí chegamos aqui em 2 destaques importantes, hein? Primeiro, acompanha aí na sua tela a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que funcionou ali, chegando aqui basicamente no nosso território em 42 e 47, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no Brasil. E logo mais na frente também foi criada a Petrobras. Eita, quase que não sai, professor. Petrobras, agora saiu, que é a maior empresa estatal do setor energético petroleiro do Brasil. Apesar, né, professor Henrique, que agora ela é bem rachada, né? Ela não é só estatal, né? Isso ela é, digamos assim, semi-estatal, né? Isso, professor? Olha só, professor Gilson, né? A gente tem aí uma série de questões, né? Você falou primeiro desse desenvolvimento da infraestrutura, deve se destacar para desde no século XIX houve um investimento muito grande do capital inglês. A Inglaterra está se expandindo por todas as atividades, então vai fazer realmente um investimento em infraestrutura. Nós temos ferrovias, né? Companhias elétricas, por exemplo, distribuição de uma diversidade de serviços, né? Então esse foi um momento. E que o nascer da indústria brasileira, basicamente, né, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente destaca, por exemplo, a indústria têxtil, fábrica da Macaxeira, da Tacaruna, mas na vizinha Paulista, a Companhia de Tecido Paulista. Agora, a década de 30, ela foi interessante, por quê? Porque foi o período pós-revolução de 30, o governo Vargas entrando no poder, é uma visão mais centralizadora da política no Brasil, e aí, junto a isso, um discurso, uma postura de desenvolvimento nacional. E aí o governo Vargas, ele vai realmente investir muito na infraestrutura, né? E a gente vai ter desenvolvimento de companhias a produção de motores, de siderurgias, né? O caso da companhia de Volta Redonda. A gente tem aqui no Nordeste, né, a Chesf, a companhia hidroelétrica, né, que atende a produção de energia elétrica no Nordeste, utilizando o Rio São Francisco. Então, são ações que vão favorecer o desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Aí a gente sabe que hoje, atualmente, a área mais industrializada são justamente concentradas nos grandes centros urbanos. E vocês acompanharam aqui nas nossas aulas que está bem situado no nosso queridíssimo litoral brasileiro, ganhando destaque principalmente o quê? A região sudeste, onde nós temos aqui, cantamos aqui inclusive na aula anterior, né, o funk lá da urbanização, e vocês sabem quando é que tem uma São Paulo, Rio de Janeiro, toda aquela questão de conurbação, megalópole, e é justamente lá que vamos estar concentradas as grandes indústrias brasileiras. Mas vocês repararam que o professor Henrique citou um nomezinho ali, Vargas, a era Vargas. Justamente nesse período de Vargas, já vamos ter, professor, uma coisinha chamada de Marcha para o Oeste, que é justamente quando a gente vai começar a desenvolver, né? Vamos avançar para o Oeste do Brasil, que é justamente na questão ali do Centro-Oeste, da região central brasileira, e nós vamos começar a desenvolver essa região, como também foi o caso lá do nosso queridíssimo, acompanha na sua tela, Juscelino Kubitschek, professor, com a questão do desenvolvimento de Brasília. Acompanhei na sua tela, de 1955, que é justamente um período após a era Vargas, quando a gente já teve o avanço para o Oeste, que a gente chama de Marcha para o Oeste, não é isso, queridíssimo professor Henrique? Pois é, rapaz, ó, eu estava tão alegre, tão emocionado que está participando aqui a aula com o rostinho lindo, né, que eu acabei não... eu quero só citar aqui o Adson do Nadir Colasso, né, está participando assim aqui conosco, ele havia perguntado, né, uma questão pontual aqui que eu já respondi sobre a independência do Brasil, mas aí, Adson, estou aqui acompanhando, tá certo? E quem quiser mais acompanhar no chat, por favor, fiquem à vontade. Eu falo só um pouco da Petrobras, né, que eu não tinha colocado aqui. Sim. A Petrobras surgiu já durante a segunda passagem do governo Vargas, na década de 50, e foi uma companhia fundamental, né, para a extração do petróleo e a produção de combustíveis para cá. Ainda hoje, é uma das maiores estatais do mundo, é muito importante, né, é uma empresa de capital aberto, não é só estatal, né, então hoje, né, são as ações. Também estão abertas para quem quiser comprar ação, né? Então os interesses deixam de ser só do povo brasileiro, mas também outros interesses. Sobre o governo JK, também há um outro salto, né,
para essa indústria. O JK vai incentivar muito, por exemplo, a indústria automobilística e a construção de estradas. Não sei se estou atropelando aí algumas questões, não. Você vai consertando aí. Eu vim aqui para bagunçar mesmo. e aí, também eu vou destacar do governo JK, né, a criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, que a sede era aqui em Recife, que tinha esse objetivo de desenvolver outras regiões além do Sudeste. Você falou aí do Centro-Oeste, a construção de Brasília, o desenvolvimento da SUDENE, são, né, ações que buscam mesmo esse desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Então vocês veem que o nosso processo, ele é gradativamente, tá certo? Então não é aquela coisa, estou aqui, passei para cá e industrializou. Não, o Brasil tem todo aquele período, todo um processo mais lento, até chegar em dias atuais, né, que nós temos um país bastante industrial, temos indústrias espalhadas em todo o nosso território nacional, ganhamos destaque também até no Mercosul, nós temos ali quase como um dos carros-chefe do Mercosul. Então, o Brasil ele tem sim essas indústrias no nosso país bastante descentralizadas, mas ainda temos uma grande concentração na região sudeste do país. Passando por esse período de processo de industrialização, o que vem atrelado também a isso, a modernização do campo. E aí o que é que vai acontecer com a modernização do campo? Qual é o intuito da modernização do campo? Vocês se lembram, né, que a gente começa lá atrás, naquele período que a gente chama de neolítico, em que as pessoas deixam de ser nômades e passam a ser sedentárias, elas começam ali a produzir, a cultivar a terra, aí vem todo aquele processo de revolução verde, até chegar no período atual de hoje, de modernização do campo, que tem justamente aí na sua tela, ó, o aumento de produtividade com desemprego estrutural. Aí por que, professor, desemprego estrutural? Porque quando a gente começa a modernizar o campo, a trazer novas técnicas, aquele trabalhador vai ser substituído por máquinas, é o aumento da produtividade, uma questão bem intensa. Aí vai acontecer o quê? Se lembra lá do nosso funk, né? Êxodo rural, a saída desse povo do campo para as áreas urbanas. Vocês também viram aqui em aulas anteriores que o nosso país ele é urbano. E aí como é que a gente caracteriza um país urbano? Quando a maioria da população vive em cidades. Aí esse cidadão vem, faz o êxodo rural, chega aqui, não encontra aquela condição ideal para ele crescer economicamente, aí força o quê? Lembra lá da canção, né? A favelização. Aí ele vai procurar outras formas para se sustentar, novas fontes de renda, que é justamente o desemprego estrutural, e vai lá no comércio informal, e tudo isso vocês estão ligados. Mas aí a modernização do campo começa quando? Lá naquela questão que a gente chama de Revolução Verde, lá em 1960, justamente implementar novas técnicas no campo, com o intuito de quê? Aumento da produtividade. Aí força o êxodo rural, que é justamente lá o quê? Ó, a saída do povo para cá, aí deixa o campo lá, que é justamente você vai acompanhar embaixo, ó, o aumento das áreas de cultivo, consequentemente o avanço sobre o meio natural. Aí justamente vocês voltam lá no nosso canal do YouTube, tem lá a aulazinha, tem também um repositório de vídeos, a gente deixa lá bem clarinho para vocês toda essa questão no meio rural brasileiro. Diga, professor Henrique, Gilson, por exemplo, eu quero só dar um exemplo aqui. Diga. Em Pernambuco, por exemplo, a nossa área de produção de cana-avieira, cana de açúcar. Então nós vamos ter o desenvolvimento das usinas, né, se desenvolvendo cada vez mais aí, principalmente nesse período aí da metade do século XX, até a década de 60. Então o que acontece é que muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais que viviam nas terras das usinas, eles começam a ser obrigados a sair dessas terras que viviam ali enfim, através de regime de parcerias, etc. E aí eles são obrigados a sair dessa terra e elas vão ser, né, vai haver uma ampliação do cultivo da cana-de-açúcar por conta do aumento da capacidade da produção dessas usinas. Então a gente vai ter dois problemas, né? Uma atividade agrícola que não gera muito emprego, mas ao mesmo tempo ela se moderniza sem promover grandes mudanças, porque as relações de trabalho difíceis, muito duras, elas permanecem.
Então, é uma modernização sem grandes mudanças nas relações de trabalho. E os trabalhadores que são obrigados a sair, né, fazem esse movimento que você falou. É esse êxodo rural, vem para cidades como Recife, né, e que isso acaba gerando muitos outros problemas que vocês têm analisado aqui, de moradia, de trabalho. Tem até a questão dos salários, né, professor? Porque, além de ter questões de trabalhadores assalariados, também tem a questão do trabalho escravo ainda muito presente no nosso cenário agrícola brasileiro. Mas aí, ó, a modernização do campo, né? Ela vai o que lá? Gerar alguns impactos, né, nos nossos queridíssimos biomas, como o Cerrado, a Mata Atlântica, que está muito inserido nesse cenário, né? Principalmente no Cerrado, nós temos o que lá no Cerrado? O cultivo de soja muito presente, degradando essa área verde. A Mata Atlântica, que está aqui no nosso grande centro urbano, onde nós temos as nossas principais indústrias, são biomas que são bastante afetados com toda essa questão. Aí vem aí, ó, questão de extrativismo vegetal, que é o desmatamento. Aí vem também o que aqui, ó? Olha aí, ó, queimadas, devastando aí essas áreas verdes. Temos também a poluição do ar, bastante também presente nessa questão. Tudo isso são fatores que vão sendo ligados a todo esse processo de industrialização e modernização. Você vê aí também, ó, os dejetos, né? Enfim, já estamos entrando na questão de sustentabilidade, que também conversa muito com a nossa aula. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula, chegamos aqui no momento de atividade, que eu espero que você tenha anotado tudo que vocês assistiram hoje, tenham feito aquele, como é o nomezinho? Mapa mental, né, professor? Anotando tudo direitinho, para você fazer um textozinho e ir lá comentar com o seu queridíssimo professor, dialogar com os seus alunos essas questões. E se ficou alguma dúvida, procura a gente aqui, que a gente vai lá, chega junto. E um forte abraço para você, queridíssimo professor Henrique. Foi um prazer tê-lo aqui na nossa aula. Chegou algum questionamento aí ainda, professor, no nosso chat? Não, né? Não. Né, o Adson, a Clara, a Maria, né, estiveram aqui no chat e aproveito para convidar vocês a participarem cada vez mais das aulas, tragam perguntas, digam de que escolas vocês são, né? Então é importante aqui se representar, beleza? E muito obrigado, professor Gilson, estarei sempre à disposição para participar das aulas. Suavidade, gente! Sextou, 7º ano, o rostinho lindo vai ficando aqui com vocês e vou continuar lendo aqui meu livro, tá? Pega um livro e lê também. Tchau, gente!